momento eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito à ação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, ou seja, com a igreja primitiva. A Bíblia é bem claro quando Paulo escreve nos Romanos, capítulo 1, e o versículo 16. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus e salvação para todos aqueles quanto nele crê. A Bíblia diz que Jesus iniciou o seu ministério na ação do Espírito Santo de Deus, que isso trazia admiração com os líderes religiosos da sua época, que só tinham um conhecimento escrito, só tinham um conhecimento intelectual, sem a força do poder do Espírito Santo de Deus. Era a igreja, ou seja, era a religião judaica, era a religião da época. Mas quando Jesus Cristo veio com um ensinamento diferente, veio pregar o evangelho do reino de Deus. E era preciso ele ser ungido na ação do Espírito Santo de Deus. Que os líderes religiosos diziam, ele prega como tendo autoridade. Nós sabemos que não era como tendo autoridade. Realmente, Jesus pregava na ação, no poder do Espírito Santo de Deus. E foi isso também que Jesus fez com os seus apóstolos. Preparou 3 anos, intelectualmente falando, com respeito ao Evangelho, às boas novas. Mas eles precisavam de algo muito importante na sua vida. Precisava da unção, precisava do poder do Espírito de Deus na vida deles. Por isso que Jesus disse aos seus apóstolos, vocês não comecem agora a pregar, a evangelizar, mas fique em Jerusalém, até que seja cumprida a promessa de meu Pai. Vocês serão revestidos do poder do Espírito Santo de Deus. Há muitos que querem negar essa ação, esse poder, querem pregar o evangelho intelectual, querem passar só conhecimentos bíblicos, mas o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é simplesmente conhecimentos bíblicos, não é um conhecimento intelectuais daquilo que a Bíblia diz. É preciso pregar na ação do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito de Deus que convence o mundo, o homem, do pecado, da justiça e do juízo. Então nós estamos vivendo uma época que é preciso um avivamento espiritual, é preciso um despertamento espiritual para buscar o poder do Espírito Santo de Deus em sua vida. Basta de um evangelho filosófico, de um evangelho baseado só em conhecimentos intelectuais. O apóstolo São Paulo, que conhecia grego, hebraico, conhecia toda a lei de Moisés, teve uma experiência com Jesus, ele chegou a um ponto de dizer, a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder, para que a vossa fé não se apoie só em conhecimento. É preciso uma mudança, é preciso uma transformação, e só quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus, quando o evangelho realmente é pregado na ação do Espírito Santo de Deus. Vemos muitas pessoas que se dizem cristãs, mas as suas vidas continuam do mesmo jeito, porque não atingiram a sua alma, eles não passaram por um novo nascimento, apenas tiveram um conhecimento intelectual da Bíblia e mudaram de religião. Mas o Evangelho de Cristo não é uma mudança de religião, o Evangelho de Cristo é um compromisso, o Evangelho de Cristo ele traz uma mudança radical na vida do homem, em todo o seu comportamento, seja em seu espírito, seja da sua alma e seja em seu corpo. Ele se torna uma pessoa diferente, porque agora ele passa a ser um seguidor de Jesus Cristo. Então que haja um despertamento, um avivamento, não só no conhecimento, mas também no poder do Espírito Santo de Deus. É preciso o homem buscar ao Senhor para que ele possa ser revestido do poder do Espírito de Deus. E o Espírito Santo de Deus, como digo, não é monopólio de ninguém, não é monopólio daquela igreja ou dessa igreja. O Espírito Santo de Deus está à disposição a todos aqueles que queiram. Foi isso que o profeta Joel profetizou. Joel capítulo 2, versículo 8. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas servas. Nós vimos aqui no Antigo Testamento sobre determinadas pessoas que tinham o privilégio de ter essa unção do Espírito Santo em sua vida. Profeta, sacerdote, rei e certas outras pessoas. Mas essa profecia já se cumpriu no dia de Pentecostes. Há muitos que estão esperando
o derramamento do Espírito Santo. Sim, nós precisamos de um avivamento. O Espírito Santo já foi derramado, ele já foi dado à igreja. Então o cristão já tem esse Espírito Santo na vida dele. Agora é preciso um revestimento desse poder na vida dele, porque a promessa do revestimento de poder é para todos aqueles quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Foi isso que o apóstolo São Paulo disse naquele discurso ali no dia de Pentecostes. Então que nós possamos ter sede, que nós possamos se aproximar de Deus e pedir a Ele que Ele nos encha do seu poder, porque só assim o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo terá realmente uma ação poderosa, transformando o homem do pecado, transformando o homem de todos os vícios que estão atormentados. Este mundo está em descontrole, em descontroles tanto emocionalmente, como politicamente, como espiritualmente. A saída é só Jesus, e nós sabemos, a igreja sabe disso, que a solução para este problema só está em Jesus, e o plano de Deus será concretizado. A igreja está cumprindo esta missão. Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E a igreja está com esse grande compromisso, mais do que nunca, que nós estamos vivendo nessa última hora, aonde o espírito do anticristo, já na época do apóstolo João, ele já operava esse espírito do engano, esse espírito da falsidade, esse espírito da mentira. E quanto mais agora que estamos chegando ao fim, que ele está realmente se manifestando de uma maneira grandiosamente. Mas a igreja está alerta, ciente e consciente que nós estamos em uma batalha pela qual é espiritual. Não são contra seres humanos, são contra os principados e potestades que querem trazer todos os tipos de desordem, mas a igreja está na terra cumprindo o seu papel. Jesus garantiu que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Então nós estamos vivendo na última hora, e é preciso um avivamento espiritual, não só um avivamento intelectual das escrituras de Deus, mas também um avivamento do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas.